Olá a todos, eu sou Cristian De Rosa, estou gravando essa palestra para o Prudence Simplicitas, um evento organizado pelo Gustavo e pela Camila Badi. Queria começar agradecendo a eles por essa oportunidade de tratar esses assuntos que são muito importantes. O assunto em questão, eu vou falar aqui sobre a mídia, as possibilidades que a gente tem, quer dizer, a manipulação da mídia e as possibilidades que nós temos de resistir a isso. Então, basicamente, vai ser uma tentativa de abranger o problema atual da mídia rapidamente, sem se perder de vista essa possibilidade de a gente resistir ao problema, especialmente as famílias, já que essa palestra é dedicada especialmente para as famílias homeschoolers, Então, basicamente, eu vou falar aqui da mídia. Mas mídia, quando a gente fala mídia, a gente imagina toda a gama de possibilidades, A mídia cultural, entretenimento, TV, cinema, etc., internet, e também a mídia informativa, a mídia noticiosa. Mas então, só para a gente ficar mais ou menos alinhado aqui nessa explicação, eu vou tratar, quando eu falo mídia, eu vou tratar especificamente da mídia noticiosa, que é o jornalismo, as notícias. Por quê? Porque a mídia noticiosa ela ainda é a única de todas, toda a manifestação do fenômeno midiático. Ela é o único canal, ramo ainda da mídia que é considerado objetivo, que tem credibilidade no sentido da informação, dos fatos, Porque, claro, é muito fácil de perceber a manipulação que existe na cultura, no cinema, na TV, mas nas notícias é mais difícil, porque a gente depende um pouco das notícias para nos orientarmos no mundo, E justamente essa dependência que nós temos das notícias é que faz com que ela seja um lugar de disputa, digamos assim, de grupos, que sempre, desde o início do jornalismo, sempre disputaram esse poder de dar as notícias, Quem dá as notícias é quem, no fundo, controla muito das prioridades de uma sociedade. Então é por isso que eu vou falar da mídia noticiosa. Mas, então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente desfazer essa nossa crença de que a mídia noticiosa é a única que detém a objetividade. Mas por quê? Porque a função do jornalismo clássico é a função da informação. No entanto, nos últimos anos, basicamente no último século, houve uma mudança de função. Quer dizer, a função que antes era a informação passou a ser a transformação. Essa mudança de função aconteceu de fato, ela é admitida hoje por muitos estudiosos do jornalismo e de mídia, de modo que não existe mais motivo nenhum para a gente esperar grande objetividade da mídia, para a gente se informar, usar ela para nos informarmos, e sim para a gente compreender apenas o que está sendo dito, quer dizer, o que eles estão tentando fazer com que a gente acredite. Mas claro, existe ainda uma grande quantidade de informação. Por quê? Se não houvesse uma grande quantidade de informação ainda na mídia, ela nem teria credibilidade para fazer qualquer tipo de transformação, Então, existe ainda essa tensão entre informação e transformação. Mas a maior parte da informação tem um objetivo claro de transformação. E a gente vai entender aqui por que e como isso acontece. E entendendo isso, a gente pode, quem sabe, resistir a isso e até, quem sabe, utilizar esse canal, essa função a nosso favor, Então, essa é a principal mudança da informação, função informativa para função transformadora. O resultado disso a gente tem visto ao longo desse século, A principal é a desconstrução da família, que é o motivo principal aqui da nossa palestra, que é a grande preocupação dos pais, das famílias que optam pelo homeschooling. A desconstrução da família, ela começa a acontecer justamente por causa dos movimentos de esquerda que veem na família o lastro original da ideia de poder e, portanto, da ideia de autoridade. Então, desconstruindo a família, eles desconstroem a ideia hierárquica da sociedade capitalista, do sistema, que é o sistema que eles querem modificar. Então, isso a gente está vendo basicamente
todo lugar. A gente vê isso acontecendo na educação, né? O livro Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, é um exemplo claro disso. Mostra ali uma série de documentos que comprovam que a educação, os teóricos da educação, eles pretendem, há muito tempo já, colocar ali várias técnicas educativas pedagógicas para manipular essas crianças e torná-las desde cedo já, digamos, submissas a esse sistema transformador. E aí então, quando chega na universidade, o que ele vai aprender? A transformar a sociedade, né? Quer dizer, a transformação da sociedade se torna então a coisa mais importante, a técnica mais bela, né, a se apresentar, a se aprender. Bom, mas aí o que é mais importante a gente compreender nesse momento é a diferença entre um fato e a interpretação desse fato, porque é assim que esses métodos, essas técnicas de transformação vão sendo utilizadas. Existe uma história muito conhecida, por exemplo, do Edward Bernays, que ele construiu a partir de um simples fato, de uma simples geração de fato, uma modificação importante na sociedade. Ele trabalhava, o Edward Bernays ele é sobrinho do Sigmund Freud, e foi ele que popularizou os estudos da psicanálise nos Estados Unidos, né? E ele utilizou esses estudos então para as técnicas dele. O interessante que ele fez foi o seguinte: ele, como trabalhava para uma empresa de cigarros, uma multinacional de cigarros nos Estados Unidos, ele resolveu então, prometeu para esse empresário que ele ia dobrar o consumo de cigarros. Então ele teve a seguinte ideia: ele contratou algumas debutantes, algumas jovens, para ir até um determinado lugar, uma praça central na cidade, e acender o cigarro. Simplesmente isso. Elas nem sabiam o que estavam fazendo, mas simplesmente ele pagou elas para elas fazerem isso. Com isso, ele acabou, ao mesmo tempo que ele deu essa ordem, né, para o dia seguinte, ele mandou cartas para todos os jornais da cidade, informando que no dia seguinte, naquele local, naquele horário, haveria um protesto pelos direitos da mulher. Então o que aconteceu foi que todos os jornais estiveram lá e viram então aquele momento em que todas as mulheres acenderam o cigarro. O que aconteceu foi que o cigarro, a partir daquele momento, começou a se tornar um símbolo de poder das mulheres, começou a ser usado pelas feministas. Então é interessante a gente observar isso, porque esse exemplo ele mostra alguns conhecimentos que o Edward Bernays tinha sobre a mudança, sobre a transformação, né, que acontece na percepção entre um fato e a interpretação dele. Afinal de contas, ele gerou um fato e depois ele forneceu a explicação. Então essa modificação, essa ideia foi realmente transformar. E ele conseguiu, né? Na época só os homens fumavam, de repente as mulheres começaram a fumar por causa dessa conotação de poder que o cigarro tinha. Ele chegou nisso através da aplicação da própria teoria do Freud, de que o cigarro seria um símbolo fálico, etc. E por isso ligado ao poder, ao masculino, e por isso ao poder. Então ele conseguiu, né, modificar essa. Mas uma das grandes mudanças que o Edward Bernays produziu foi a transformação da matriz da necessidade para o desejo. A matriz do que? Do consumo. Antes o consumo existia por causa da necessidade. As pessoas tinham necessidade de um determinado produto, elas iam atrás e compravam, né? E as propagandas, isso é importante, a propaganda, por isso, ela era feita assim, através da tentativa de gerar necessidades. E a gente vê que depois disso, começou a passar da necessidade para o desejo, quer dizer, eu tenho, mas eu quero mais, né? Então, com isso mudou também a matriz da propaganda, quer dizer, a propaganda passou a buscar gerar, em vez de necessidade, gerar desejos. E com isso, então, aí a coisa anda em direção ao caminho do subjetivo, do campo do subjetivo, e não mais do objetivo. Veja só que essa é uma mudança da propaganda, mas que mesmo a propaganda tinha antigamente um lastro de objetivo, um lastro de objetividade.
Até a propaganda tinha a questão da informação. Agora, depois que a propaganda perdeu isso, que ela começou a se tornar realmente um sistema de tentativa de sedução através de todos os meios possíveis, né, todo tipo de meios enganosos possíveis, o jornalismo fatalmente acabou caindo nisso também. Então isso é importante para a gente observar essa mudança da matriz da necessidade para os desejos, que ela é importante para a gente compreender também a nossa necessidade muitas vezes de notícias e de novidades, que ela é justificável até um certo ponto. Como eu falei no início, a gente precisa de uma orientação no mundo, mas ela também tem um aspecto de não necessário, né? Um aspecto de, enfim, de desejo simplesmente. Então essa história do Edward Bernays, ela serve principalmente para compreender essa mudança da matriz das necessidades para os desejos. E com isso, a partir dessa história, né, a gente pode começar a compreender algumas coisas que são essenciais para a gente pensar técnicas de resistência dessa manipulação da mídia. A gente sabe, por exemplo, que a mídia ela modifica os nossos critérios, primeiro, né, através de nos dizer o que é essencial, o que é importante. Uma manchete de jornal, veja só, ela tem um destaque sempre, e ela é escrita de um modo, a própria técnica de redação do jornalismo, das notícias, ela tem ali um modo de fazer as coisas que te dá a impressão de que algumas coisas são mais importantes que outras, né? Então, por exemplo, basta ver pela seleção das notícias num jornal, o que vai na capa, o que não vai, o que vai em uma notinha menor, o que vai em uma nota maior. Aquilo que está maior nos dá a impressão de que é mais importante. Agora, hoje em dia, com a internet, isso mudou um pouco, né? Quer dizer, a coisa ficou mais caótica, mas esse critério de saber o que é mais importante continua, essa credibilidade continua com a mídia, com a mesma mídia, aquela que prometia informação e hoje ela vende transformação. Então isso é uma coisa importante a gente saber, né? Aquilo que antes era informação, a gente ainda trata como se fosse informação, como se fosse um canal de informação. Aquilo que na verdade já é uma transformação, já é uma tentativa já deliberada de transformar a sociedade, sem, como eu disse, com toda a informação que tem ali, na verdade serve para nos capturar a atenção por causa da nossa necessidade de orientação. Então essa necessidade de orientação é que tem que ser muitas vezes calibrada, né, para que a gente não caia nessas artimanhas. A primeira coisa, antes de querer influenciar as notícias, influenciar os jornais, é saber ler as notícias e ler os jornais. Não adianta a gente começar a pensar técnicas de como influenciar os jornais antes da gente ter uma noção clara de como a gente lê notícias e qual o nosso critério, no que a gente busca nas notícias. Isso mais profundamente, porque essas técnicas elas agem profundamente na mente humana. É só vocês lerem o livro, como eu já falei, Maquiavel Pedagogo, que fala claramente de técnicas ali que modificam o nosso critério. Bom, o que a gente pode pensar assim, das sugestões de técnicas, basicamente, é baseado o que é baseado na teoria do agendamento, que basicamente é a hipótese segundo a qual a mídia influencia nas prioridades do público. A partir do momento que existiu essa teoria, eles começaram a pesquisar como que isso acontece, como que as prioridades da mídia se tornam as prioridades do público. E a partir do momento que eles estudaram como isso acontece, eles perceberam o caminho, né, desse fato. E percebendo o caminho, levantou então o interesse desses transformadores sociais para utilizar justamente aquele caminho, conhecer aquele caminho e percorrer aquele caminho de volta, né? Quer dizer, fazer ele, digamos assim, que a gente vai fazer, por exemplo, uma teoria que fala de como a mídia influencia o público, ela é vista de uma forma descritiva, descrever como isso acontece, mas ela começa a ser vista depois com um modo normativo, quer dizer, como fazer isso acontecer.
E é a partir desse momento é que começa a surgir então os estudos, né? Quando eu fiz o meu mestrado eu descobri alguns estudos de ONGs ambientais que estavam ali fazendo uma pesquisa aprofundada das teorias do agendamento para saber como funciona e poder utilizar. O objetivo deles era colocar a ideia do meio ambiente, aquecimento global, etc., na pauta dos debates públicos. E eles percebiam, então eles estudavam então as condições para que isso acontecesse. E aí a gente vai ver algumas condições aqui. A primeira delas é o acontecimento. A mídia não vai falar nunca de alguma coisa que não seja um acontecimento. É necessário que haja um fato. E é por isso que já desde a década de 70, por exemplo, os ambientalistas faziam os congressos ambientais, os grandes congressos ambientais da ONU, etc. É sempre necessário fazer um congresso, um evento, para que force a mídia a falar. Então aí eles chamavam chefes de Estado, etc. Né? Claro que isso demanda muito mais estrutura, né? Para eles fazerem isso. Eles já contavam com uma grande estrutura, enfim, política, para poder fazer isso. Mas a gente tem várias possibilidades também de gerar eventos, de eventos que eu digo são acontecimentos, porque mais do que a notícia, em vez de você inventar a notícia, você inventa fatos, e aí a notícia vai ser com base naqueles fatos. E outra coisa importante também de se compreender, aliás, antes de se compreender a questão do acontecimento, é as condições de trabalho do jornalismo. Parece uma bobagem às vezes a gente pensar, que horas que o jornalista chega na redação, como que ele redige uma matéria, como que ele vai atrás das fontes, etc. Parece uma coisa boba, mas é importantíssimo. Por quê? Porque o objeto do jornalismo, isso é interessante a gente saber, é o tempo. O jornalista ele tem um determinado tempo para fechar as matérias, e com isso ele precisa lançar a mão daquilo que ele tem de mais próximo e mais pronto. Então, fornecer no momento certo o material mais pronto possível, mais acabado possível, vai causar sempre a maior chance de ser publicado e escolhido pelo jornalista. Nós temos uma noção um pouco estereotipada do jornalista, dizendo que ele é de esquerda, que ele é revolucionário. É verdade, eles têm convicções deles, pessoais, que influenciam nas notícias, na seleção de notícias, etc. Mas eles têm também as condições de trabalho. Essas condições de trabalho do jornalismo, elas são, na verdade, como se fosse a porta de entrada das informações. É a primeira porta de entrada, na verdade. Porque, primeiro, se você fornece um acontecimento, mas que não tem tempo hábil para ele utilizar no jornal, para ele relatar, para ele fazer uma matéria, etc. Ou se está mal redigido, ele vai ter que reescrever tudo. Então não adianta nada. Aquele fato pode ser muito relevante, pode inclusive coincidir com as opiniões, a ideologia pessoal do jornalista. Mas se não tem tempo de fazer e tem uma outra com mais tempo, uma outra com mais acabada, então ele vai escolher aquela. Então essa parte das condições de trabalho é imprescindível se nós quisermos fazer um trabalho, por exemplo, de assessoria de imprensa, ou uma assessoria quase de propaganda até, para influenciar e agendar, então pautar mesmo a mídia. É possível isso, mas é necessário conhecer essas condições de trabalho primeiro, né? Então aí depois em seguida que vem a questão do acontecimento, quer dizer, aí já é uma coisa ativa, né? Compreender que a necessidade de acontecimento ela é vital para o jornalismo. É por isso que se vende jornais, é porque eles têm anunciantes, eles precisam vender jornais todos os dias por causa dos anunciantes, e não porque tem acontecimento todos os dias. Então existe um déficit de acontecimento. Isso é tão observável. Você vê a quantidade de besteira que muitos jornais publicam, né? Então isso é um fator muito importante. Outra coisa é o contexto, ou existe um teórico que dizia que é o critério da consonância. Quer dizer, uma outra forma de atrair a atenção do jornalista. Quando um acontecimento, né, ou um tema em geral, né, ele coincide com ele tem uma consonância com toda uma história, um contexto anterior, quer dizer, várias
outras matérias anteriores falaram daquele assunto. Então, mais ou menos, existe uma impressão geral, quando esse assunto gera uma impressão de que o público em geral já compreendeu alguma coisa sobre isso. Então, basta você fornecer uma nova informação. Então, quer dizer, uma atualização, né? Muitas vezes o jornalista tem uma impressão de que o público, de que existe no ar, existe naquelas notícias, naquele assunto, uma historinha, uma narração, uma narrativa. Então, quando ele sente que ele, ao noticiar aquela informação, ele está contribuindo para essa narrativa, quer dizer, para tornar mais clara essa narrativa, isso vai pesar muito na hora dele escolher aquela informação. Então, assim, basicamente esses critérios, eles, na verdade, eles têm uma função de atrair o olhar jornalístico, porque é isso que, no fundo, conta para determinar o que está nos jornais, é a seleção, e o critério de seleção dele é essencial para isso, né? E então, assim, existe uma série de fatores que a gente pode compreender o mais possível para que as notícias cheguem nos jornais e finalmente cheguem na sociedade, né? Um outro ponto importante também, esse eu quero explicar com bastante cuidado. Ele é muito importante justamente para mostra como que os jornais fizeram nos últimos anos para influenciar a sociedade e como que nós também podemos fazer, que é o seguinte: é a diferença entre objeto e atributo. Significa que uma notícia, ela tem um objeto, que é o fato, né? E o atributo é a opinião sobre aquele fato, simples assim. Mas no fato existe ainda o fato que vai ser, para o qual vai ser associado esse atributo. O fato pode ser dividido em dois, que é o acontecimento real, da realidade, que se dá na realidade, e o relato. É óbvio que se você quer dar uma conotação positiva ou negativa para esse fato, e essa conotação vai acontecer lá na hora do atributo, né? Você tem o fato, você não pode mudar, faz parte da realidade, mas o relato você pode mudar. Então você modifica o relato e adapta ele, deixa ele prontinho para receber aquele atributo que virá, né? Então, se você tem aqui o fato e você quer dar uma conotação negativa, você faz um determinado relato. Você tem o fato que quer dar uma conotação positiva, vai ser outro relato. Então, esse relato ele acompanha, ele é uma parte importante da construção do conhecimento, da compreensão desse fato. Então, por que eu estou explicando isso? Porque vou dar um exemplo de como as coisas se deram nos últimos anos. Por exemplo, vou pegar um exemplo das drogas. A questão das drogas, ela surgiu há algumas décadas por meio de uma campanha "Diga não às drogas". Na época até muita gente se perguntava, mas como assim diga não às drogas? Alguém diz sim às drogas? Não. Mas o objetivo dessa campanha era chamar atenção para o problema das drogas. As drogas não eram uma pauta pública, ela não era um assunto na sociedade, porque todo mundo é contra as drogas, né? Então não era um assunto. A partir do momento que você faz uma campanha contra as drogas, você colocou ela como tema. Eles escolheram a conotação negativa das drogas porque ela era mais facilmente aceita, porque o objetivo depois foi a conotação positiva, quer dizer, o legalizar, né, a liberação das drogas, que começa, obviamente, através daquela droga mais aceita, que seria a maconha. Então eles começam com isso, mas o objetivo de quem fala de legalização da maconha é a liberação de todas as drogas. E só para título de curiosidade, né, a liberação de todas as drogas é um objetivo que vem pelo menos desde a década de 20. E já no século XIX existia gente que falava disso. Então, isso como uma solução para muitas coisas, né? Então isso significa que eles já queriam aquilo que no final é que apareceu. Mas para chegar nisso foi necessário primeiro começar a falar de drogas, seja como uma coisa boa ou ruim. E depois que as pessoas já têm o assunto, o tema pautado, quer dizer, a discussão pautada, o debate pautado, aí então você realmente vai pautar de fato, quer dizer, você vai dizer que aquilo é bom ou é ruim, que aquilo pode ser bom, que algumas pessoas utilizam, etc. Então a primeira coisa é
chamar atenção. O que eu quero dizer então com aquela nossa categoria? O fato é o que? É a droga. A droga, ela existe e as pessoas usam drogas. O segundo aspecto seria, ainda dentro do fato, né, o relato desse fato que foi dado como o caráter negativo. Mas nesse caso, o caráter negativo, ele foi uma preparação para um atributo que virá depois, que é o atributo positivo. Na verdade, existe um teórico chamado, um jornalista, na verdade, chamado Gabriel Tardi, que ele dizia que só existe opinião onde há divergência. Isso significa que certas coisas são certas na sociedade, não tem opinião a respeito. Não existe um consenso. Existe um consenso e por isso ninguém fala disso. Agora, a partir do momento que você coloca em discussão o assunto, aí surge uma opinião pró e contra. É daí que vem esse negócio que a maior parte no meio acadêmico, dos intelectuais de esquerda dizem sempre que é importante debater tudo, é importante romper os tabus, né? Que só através da discussão e do debate aberto, claro, é que se vai resolver as coisas e tal. É claro que isso, eles estão utilizando aí uma verdade, que é a ideia da transparência, né? Que é necessário para todo estudo, para tudo. No entanto, o objetivo deles é justamente colocar em pauta assuntos que na verdade não seriam pauta, não são pauta pública. A mesma coisa a questão da pedofilia. Pedofilia foi a mesma coisa, a pedofilia começou como um problema. Até hoje se tem ainda outdoors, né, com fotos de crianças chorando, chamando a atenção para o perigo da pedofilia e tal. E aí todo mundo fica sensibilizado. Aí a gente tem uma impressão de que a pedofilia está acontecendo mais, né, do que em outras épocas. Então esse problema precisa ser atacado de frente, todo mundo diz isso, né? Aí em seguida começa a aparecer um outro problema, que é o problema do pedófilo como um doente, né? Isso já começou faz algum tempo, né? O pedófilo ser tratado como um doente. Quando ele é tratado, a partir daí começa a ser tratado como um doente, ele começa a virar vítima, né? E começa a haver uma distinção entre o pedófilo abusador e aquele que simplesmente tem desejos sexuais por criança. Vejam a diferença. Porque aí, esse que só tem desejo não é mais um caso de polícia, ele é um caso para a medicina, para um psicólogo, ele precisa ser compreendido, etc. Isso não seria possível se não fosse colocado a pedofilia como um problema social a ser resolvido e tal. E se a gente for parar para pensar, não existe justificativa para isso, para esse problema, colocar esse problema para todo mundo. Por quê? Porque é um crime e é caso para a polícia, né? E não para a imprensa. Você chamar atenção para um tipo de crime é só para dar a impressão de que aquele tipo de crime está crescendo e com isso legitimar determinada ação, determinada política. Nos Estados Unidos, na década de 60, foi feito muito isso, e muitos teóricos, estudiosos das teorias do agendamento pesquisaram isso, que começou a haver muitos relatos midiáticos, relatos jornalísticos de crimes hediondos, cada vez mais bárbaros, brutais, com detalhes, com sensacionalismo, etc. Isso antes de surgir a discussão sobre sensacionalismo, que depois foi colocado no padrão de ética e tal, mas antes disso era uma coisa absurda. Eram notícias todo dia, e aí se percebeu que existia objetivos de certos políticos da região onde a coisa começou, objetivos de investimento em segurança, porque eles eram ligados a um lobby da segurança, etc., da polícia, e existia uma influência da polícia. Então, quer dizer, a coisa pode funcionar tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Mas o fato é que quando se chama atenção para uma notícia, para um problema, ele é sempre tem ali um interessado. Então, isso dentro do que eu estou dizendo, das técnicas que eu estou colocando aqui como hipóteses para a gente utilizar, né? É importante a gente ter em mente, então, que essas são as condições do jornalismo. O jornalismo, como eu falei no início, desde o início ele está sujeito a um combate, a uma luta de poder. As pessoas querem ter o poder do jornalismo porque é o poder explicativo da realidade. E através da explicação da realidade a gente constrói então as propostas para a realidade.
E então, assim, o que eu quis passar aqui para vocês é na verdade, uma coisa bastante básica, só para uma introdução, na verdade. Eu pretendo fazer um curso sobre esse assunto porque seria necessário para estabelecer certas técnicas como mais eficientes, né? Alguns exercícios mesmo de tentativa e erro de influenciar a mídia. E nós temos aí um campo fértil para isso, porque a mídia está hoje em dia, a todo momento, influenciando, mas também está meio perdida. Quer dizer, as pessoas estão meio perdidas na questão dos critérios, dos valores, etc. E isso é um ambiente fértil, está sendo um ambiente fértil para a manipulação e transformação pelo lado deles, mas por outro lado pode ser também um ambiente fértil para que a gente possa agendar ou pautar esses conteúdos e colocar a nosso favor. O tema do homeschooling, por exemplo, né, ele não tem sido falado na mídia, ele está ausente. No momento a gente entende, eu conversando com o Alexandre Magno, a gente entende que no momento, pelo menos até algum tempo atrás, isso era positivo, o fato de não estar na mídia. No momento em que a imprensa de esquerda começar a se interessar demais pelo homeschooling, pode estar aí um outro objetivo, né? Mesmo que a conotação seja positiva inicialmente. Mas a gente tem que confiar também na questão, se a gente tiver os meios de fornecer as respostas e as explicações, né? Quer dizer, se nos tornarmos fontes especializadas no assunto, a gente não tem muito o que temer, porque se é um tema pouco estudado, os únicos que vão saber sobre esse assunto somos nós, quer dizer, nós que eu digo, vocês que estão fazendo homeschooling, o Gustavo, a Camila Abadia, as pessoas que estão realmente tratando desse assunto. Então a mídia obrigatoriamente vai ter que procurar vocês para falar sobre esse assunto. Isso é uma coisa que aconteceu no jornalismo, aconteceu na sociedade, na verdade, há uns anos atrás, que é a especialização das fontes. Mas essa especialização das fontes, não só a especialização nos assuntos que elas vão tratar, mas também no agendamento da mídia. Quer dizer, saber fornecer à mídia as informações. Então, para resumir o que eu falei, não adianta a gente pedir para a mídia falar de um tema se não houver um acontecimento ou um fato que coloque esse tema na necessidade, dentro das necessidades profissionais do jornalismo, e ao mesmo tempo fornecer essa informação sobre esses fatos com a forma mais completa possível, porque o jornalista, como eu falei, o objeto dele é o tempo, e o tempo sempre que ele tem é curto. Mesmo quando uma coisa coincide com as suas convicções, ele pode deixá-la de lado se tiver uma mais completa, mais pronta, né? Com o texto mais acabado, mais contextualizado, levando em conta, isso é mais importante, a estratégia, técnicas de redação para a mídia, né? Isso também é um tema vastíssimo que seria muito importante estudar. Um texto para a mídia ele tem que levar em consideração todo o universo de consciência, o horizonte de consciência dessa classe jornalística, e mais importante, o universo de consciência que ele pensa que tem o público dele, ou que ele quer passar para o público dele, etc. É possível estabelecer uma série de regrinhas de redação que pescam o jornalista inicialmente, e no fim ele está, na verdade, sendo pautado por a gente, colocando em evidência um tema e levando as pessoas a pensar sobre ele. O tema da família, por exemplo, né? A colocar a família como realmente uma instituição importante na sociedade, a família como a célula da sociedade, quer dizer, a família como explicando a estrutura da sociedade, tentando viabilizar o entendimento dessas coisas através de técnicas bastante simples. A ideia do homeschooling, que há alguns anos atrás não era falado do homeschooling, por quê? Porque não havia uma opinião favorável nem contrária. Na verdade, só havia o consenso da opinião contrária, né? Que não era nem opinião, pelo critério do Gabriel Tarde, não é nem considerado opinião, é apenas um consenso, um tabu, né? Quer dizer, as pessoas elas partiam de duas confianças, né? Confiavam no sistema educacional e confiavam na fiscalização do Estado em relação a isso, de que isso era
ilegal e que não poderia então ser feito, e também de que elas não tinham condições de ensinar as crianças em casa, etc. Mas com a falência da educação, com a percepção crescente da destruição cognitiva das crianças, né, a partir da percepção dos adolescentes, do resultado disso nos adolescentes, na sociedade inteira, foi ficando cada vez mais claro a destruição da educação, e por isso o homeschooling surgiu então como uma alternativa. Só que e esse caminho, né, ele não é, esse caminho, do modo como ele surgiu, não vai ser o mesmo, não vai ter como ser o mesmo caminho de surgimento da pauta do homeschooling na mídia. Quer dizer, a pauta ela pode surgir de outras formas. Ela pode surgir através de diversas formas de tratar. Também pela própria ideia da falência da educação, né? Quando o tema é educação, muitos professores, educadores, um professor não é educador, né? Muitos pedagogos podem se perguntar, né, o que está acontecendo com a educação e tal. E um dos sintomas, então, entra aí o homeschooling, né? Imaginem uma matéria da TV que fale, por exemplo, do homeschooling como um resultado de uma decadência da educação. Em uma época onde a mídia hoje ela está um pouco sensível a fazer críticas ao governo, o que não quer dizer que ela seja conservadora através da defensora da família, nem nada disso, mas em um contexto às vezes de uma certa sensibilidade para críticas governamentais, da própria função do Estado, né, que eles gostam de pedir mais função do Estado. Então, para denunciar essa carência, esse descaso do Estado em relação à educação, o homeschooling pode surgir. Estou dando um exemplo, né? Você pode sugerir isso para a própria mídia, porque existe assim, existem as matérias que nós vemos nos jornais, elas são feitas para nós, né? Mas existe internamente matérias que nós não lemos, que são matérias escritas de fontes para os jornais, quer dizer, fontes ativas, né? A nossa proposta é preparar pessoas para ser fontes ativas e não fontes passivas, aquelas que eles vêm nos perguntar. Não, nós podemos ir responder a eles e dizer para eles: escuta, aqui nós temos um assunto assim, 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 e vocês podem tratar dessa forma. Então existe isso, né? Na assessoria de imprensa a gente trabalha com isso, quer dizer, matérias que tem o público-alvo jornalístico. O público-alvo é o jornalista, é o editor, o repórter, etc. E ele vai ler, ele tem que ser uma coisa extremamente objetiva, porque ele vai ler rápido, ele tem pouco tempo, e ela tem que ir direto ao assunto. E mostrar ali, vender a matéria para ele, né? Mostrar que aquilo tem um critério jornalístico que vai ser interessante. Então nessas matérias é possível você sugerir diversas formas de abordar o homeschooling, ou até a própria ideia de família, o ataque à família, né? Eles não vão gostar, porque essa questão do ataque à família, eles veem de uma outra forma, eles enxergam de um outro jeito, eles enxergam como se a família fosse realmente uma opressão, né? Então a ideia da opressão, que é tão cara a todos os jornalistas de esquerda, né, ela também pode ser usada para os nossos fins também, a ideia da opressão, né? É só você inverter a coisa. O critério é o mesmo. Então existem várias formas esses que eu estou falando são critérios de construção. Existem os critérios de seleção, que são aqueles que eu falei da questão do acontecimento, né? Que é como o jornalista vai selecionar, por que ele vai selecionar o nosso assunto e não outro, né? Basicamente porque se ele atende aquelas condições de trabalho do jornalista, no momento certo, na hora certa, do tamanho certo, né, com a estrutura correta. E aí então ele vai ler, e aí lendo ele vai ter que passar então por esses critérios de construção, que são a consonância, como eu falei, que precisa ter um contexto que reconhecível publicamente, reconhecível na sociedade, que o jornalista veja, não, as pessoas vão entender isso aqui, elas vão identificar isso como uma continuação daquelas notícias que nós viemos dando. Então isso aí é importante também, né? Então é uma série de critérios, como eu falei, demandam um curso inteiro e experiência de tentativa e erro para delimitar realmente aquelas técnicas mais seguras e eficientes para pautar a mídia e poder então colocar qualquer assunto em pauta, né? Porque uma coisa importante é o seguinte: embora os jornalistas tenham
suas convicções, as suas ideias e tal. Eles não são os criadores dessas técnicas de manipulação que nos afetam. Eles, na verdade, são praticamente manipulados por elas também. Então, isso mostra como eles são, na verdade, sensíveis a serem manipulados. Eu conversei já com jornalistas, doutores em jornalismo, que falaram absurdos, como, por exemplo, dizer que o jornalista tem que não pode tratar o destruidor do meio ambiente do mesmo jeito que trata o preservador. Isso jornalisticamente é um absurdo você falar uma coisa dessa. Quem conhece jornalismo, por quê? Porque quem vai dizer quem é destruidor, quem é preservador é o próprio jornalismo. Então, quer dizer, essa afirmação desse doutor em jornalismo foi uma afirmação de quem está acostumado a se informar só por notícias, não por livros, né? A pessoa tem que se informar por livros. Essa é a primeira, acho que é a dica número 1 para quem quer agendar a mídia, né? Primeiro, não se informar por ela, porque você tem que utilizar ela como um canal de informação a respeito do que ela está dizendo e não do que está acontecendo. Embora, claro, algumas coisas são informações, né, válidas, mas que tem que ser sempre averiguadas. Então, como eu disse no início, a única forma de a gente compreender as técnicas para agendar a mídia é primeiro saber ler as notícias. Por isso que eu tenho essa ideia de fazer esse curso que começa com como ler as notícias e depois como agendar a mídia, porque é necessário essas duas etapas. Depois que você entende as técnicas, não as técnicas, mas os efeitos da mídia nas pessoas, como que acontece, você vê primeiro que esses efeitos afetam o jornalista também, e você rapidamente tira da própria cabeça ali diversas técnicas, diversas formas de fazer o contraponto, quer dizer, na verdade, inverter a situação. Então, basicamente é isso que eu queria tratar aqui com vocês, que eu queria falar para vocês. Está dado o recado. Como eu disse, é um assunto muito profundo que demandaria muitas palestras, muita coisa. Mas, de modo geral, eu acho que deu para ter uma ideia. Eu espero que tenha dado para ter uma ideia. Se houverem dúvidas, entre em contato comigo, que vou explicar com todo prazer. E eu agradeço novamente essa oportunidade dada pelo Gustavo Abadi e pela Camila Abadi. Espero que esse congresso aí tenha muitos Prodes Simplicitas, muitas edições aí seguintes, e desejo todo sucesso para essa primeira edição aí. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.